Eu quero convidar os irmãos, que os irmãos abram a sua Bíblia, num texto muito familiar, nos últimos dias. Gênesis, capítulo 41, 50 a 52. Nós vamos continuar a pregação da semana passada. Eu vou fazer uma introdução rápida para que os irmãos que porventura não vieram saberem o que é que nós estamos falando. Gênesis 41, 50 a 52. Antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos de José, os quais deu a Zenaite, filha de Potifera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de tudo do meu sofrer e de toda a casa do meu pai. Ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos a tua graça e o teu poder. Suplicamos que o Senhor nos ajude a entendermos a tua palavra, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero que os irmãos gravem no coração. O ápice, o apogeu dessa história de José não foi porque ele se tornou o segundo no Egito, o homem mais poderoso do Egito, tirando o faraó quando estava no trono. Esse não foi o apogeu. Essa não é a recompensa, essa não é a alegria que traz o coração de José. Nós vimos que José ficou calado em todo o tempo. Ele foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi trocado, ele foi vendido, mas ele em silêncio. E o Moisés, sendo o autor do livro do Gênesis, como eu falei para os irmãos, eu estou usando essa questão como uma introdução, que é da semana passada. Moisés, ele diz: Moisés não oferece qualquer ideia da reação de José a tudo o que acontecera. Mas agora ouvimos do filho favorito do patriarca. Agora José, ele entra em ação, ele começa a falar o que realmente está no seu coração. Ele começa a dizer o que a sua alma de fato sente, o que é que sua alma tem. Ele estava, naquela época, na maior potência do mundo. Ele era o homem mais poderoso do mundo daquela época. Ele era o segundo, menos Faraó. Mas ele nunca disse bom ou mal, nunca se alegrou ou se entristeceu, simplesmente em silêncio. O senhor de José é egípcio, a esposa de José é egípcia, o sogro de José é egípcio. O mundo inteiro de José, dos 17 aos 37 anos, era egípcio. Todavia, depois de 2 décadas longas longe de casa, ele finalmente tem a chance de fazer uma declaração inequívoca de sua identidade e lealdade. Além disso, os nomes em si têm uma mensagem ainda mais clara. Agora José fala realmente o que ele é. E embora em alta escala ele se identifica com o povo. José se identifica-se com o povo da aliança ao dar ao seu filho o nome Hebreus. Como escravo ele não tinha escolha além de receber o nome dado pelo faraó. E a esposa, entretanto, quando seus filhos nasceram, ele pôde escolher se ele tivesse aceitado a identidade egípcia e, mais importante, rejeitado a identidade hebraica, ele teria dado nomes egípcios aos filhos. Entretanto, ele não o fez. Isso revela de modo inequívoco a lealdade ao seu pai. Então José, depois de todo o poder, ele não dá o nome dos seus filhos como nomes egípcios, ele dá como nomes hebreus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas muitos cantores brasileiros fizeram sucesso com nomes inglês na década de 70. Cantores brasileiros
deram o seu nome e cantaram inglês, e os seus nomes foram em inglês. Tem muitas músicas de brasileiros da década de 70 que nós pensamos que é um inglês cantando, um americano, mas é um brasileiro. Eu vou dizer o nome de dois que cantaram em inglês. Gessé cantou em inglês e o nome dele era em inglês. Ele se identificou com os americanos porque ele tinha um objetivo, era galgar a fama. Não estou aqui condenando, eu quero dizer que ele não botou o seu nome. Os Folhas eram brasileiros, mas até PH eles cantavam em inglês. E muitos outros, irmãos amados. No caso de José, sendo o homem mais poderoso do Egito, o primeiro-ministro, ninguém podia dar um passo sem a autorização dele, ninguém podia plantar nada sem a autorização dele, mas ele relembra da sua terra, relembra do seu povo. E lembra que o nome dos seus filhos tem que dizer alguma coisa sobre a sua fé. José deu ao primogênito o nome de Manassés, Gênesis 41, 51. Manassés significa esquecer. José explicou o significado do nome primogênito quando disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa do meu pai. A ideia de José aqui não é que ele se esqueceu do pai. Ele não esqueceu do pai ou da comunidade pactual. Ele afirma que se esqueceu das dificuldades. José escolheu ser definido não pelas dificuldades do passado, mas pela promessa que lhe dá esperança em relação ao futuro. A escolha desse nome é uma imagem tremenda da graça. Só Deus pode ser creditado por impedir um jovem de 17 anos que experimentou tudo o que José passou, de tornar-se um homem de 37 anos, cheio de amargura, ressentimento, ódio contra os que fizeram passar por tantas dificuldades. Então, amados irmãos, apesar de tudo que os seus pais, seus irmãos fizeram, ele ainda quer se identificar com o seu povo, esquecendo, ou seja, perdoando todo o mal dos seus irmãos. Escolheu o nome Manassés, é também um retrato da graça entendida por José aos irmãos, estendida por José aos irmãos. Em sentido básico, dar ao filho o nome hebraico significa, para ele, identificar-se com o garoto, com um bando de assassinos que vendeu como escravo. Lembre-se, não havia nação de Israel na época, havia apenas um pequeno clã de onde vieram as pessoas que jogaram José na cisterna. Amados irmãos, é muito forte isso, porque quem era o povo de Deus? 70 pessoas. Jeová, o Eterno, era adorado por quem? Por 70 pessoas. Outras nações eram grandes e poderosas. E agora esta nação, que são 70 pessoas, um clã, vendeu José, esqueceu de José, maltratou José. Mesmo assim ele diz: eu me identifico com esse povo, eu me identifico com esta terra. Embora eu aqui no Egito, bem, obrigado, mas eu não tenho nada com o Egito. Meu nome, a minha identidade, o meu interior, as minhas entranhas pertencem a essa tribo, a esse clã. Por fim, escolheu o nome hebraico para o filho. É um ato da graça para Manassés. José era casado com a filha de um sacerdote pagão. Ele não tinha sido exposto à adoração de Yahvé por 2 décadas. Entretanto, em vez de adotar a religião vazia e a identidade do Egito e passar isso para seu filho, José lhe deu o nome que lembraria por todos os dias da vida que ele era parte da comunidade pactual dos servos do Altíssimo. Então, quando aquele menino ia crescendo, o filho perguntasse: pai, por que meu nome é diferente do nome dos egípcios? Ele: porque nós pertencemos a um outro povo. Nós pertencemos ao povo do pacto. Nós pertencemos a uma outra terra. Essa é a questão. O nome tem muito a ver, irmãos. É por isso que nós temos aqui no Brasil muitos Daniel, não é verdade? Muitos José. Por que é que os nossos estados têm nome de... A maioria dos estados tem nome de santos? Santa Catarina, não é verdade? Outros santos, São Paulo, Santa Luzia, né?
Aí nós podemos, né, ver tantas cidades com o nome de santos. Por quê? Porque quem construiu essa cidade queria identificar-se com a sua religião, com a sua fé. Então os nomes têm muito a ver com isso, irmãos. Ou com um episódio que marcou a vida. Entendeu a questão? Todos nós, enquanto eu estudava esse sermão, eu ficava lembrando, né, dos nossos nomes, né, nome de pessoas, né, que possivelmente quem tem um nome pergunta, né, pai, por que meu nome é tão feio assim, né? Tem gente que tem um nome feio. Eu não teria coragem de botar o nome de Jeroboão, né? Mas tem sua história, nada é por acaso. Outro dia eu estava lendo a história aqui de Tamar, né? Porque faz parte desse sermão. E aí na porta Tamar, eu encontrei com uma Tamar daqui nossa, e Tamar, ela falou assim, olha, ela falou assim, está falando do meu nome, Tamar. Então o nome tem muito a ver, irmãos, com a nossa identidade, com a nossa fé, com a nossa raiz. Às vezes aqui não, porque nós estamos no mesmo mundo. Agora imagine lá, irmãos amados. Imagine José pertencendo à maior potência do mundo, ele sendo o segundo homem do mundo. Mesmo assim, eu quero dizer isso, eu quero frisar isso. Ele não esqueceu do seu povo, do seu pequeno povo, um clã de 70 pessoas. Ele não se identificou com o Egito. Efraim é o segundo nome. Ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha que coisa. 41:52. José foi mais além ao dar o nome ao segundo filho. O nome Efraim significa frutífero, mas a explicação de José para a escolha do nome diz muito mais. Ao dizer que Deus o fez prosperar na terra da aflição, José vai além da identidade pessoal com a comunidade da aliança. Ele abertamente rejeita o Egito e tudo que lhe trouxe. Ele não ama o Egito. Ele chama o Egito de terra da aflição. Nós estamos numa terra da aflição, irmãos amados. Essa nossa terra que nós estamos é a terra da aflição. Nós vamos sair daqui, em nome de Jesus. Tem algo melhor para nós. José tinha esperança que essa é a terra da aflição e que ele estava olhando para lá. Que a história de José não é simplesmente a história de José, mas é a história da semente, a história da terra e a história da aliança. A história do pacto, a aliança. José tem roupas finas, joias, carros, casas e terras à sua disposição. Ele tem as melhores comidas que a terra do Nilo tinha a oferecer, a melhor diversão e muito mais. Ele está vivendo de forma luxuosa, bem além de qualquer coisa que teria experimentado como filho de um pastor. Entretanto, ele chama essa terra de sua aflição, não o lugar onde ele foi desprezado, rejeitado e abandonado, com o segundo nome. José deixa claro que ele não faz referência apenas à sua herança. Ele se identifica como um hebreu entre os egípcios. Irmãos, quem foi que acolheu José? O Egito. Depois de muitas provas, mas quem foi que acolheu José? O Egito. Quem deu oportunidade a José? O Egito, o faraó. Através de Deus tudo, mas ele não se identifica. Ele tem tudo de bem, mas ele não tem interesse de se identificar com o Egito. Ele se lembra do seu povo, e que povo grande esse, né? Ele se lembra do seu povo, e que povo rico, né? Ele se lembra do seu povo, e que povo bom. É um povo bom, irmãos? O povo de José? Não. Levi e Simeão matou mais de 1000 homens em Siquém, assassinos, ímpios. Todos os irmãos de José eram ímpios, homens desprovidos de crer em Deus, de amar a Deus.
eram prostitutos. Mas ele faz questão de se identificar com o seu povo. Nós sofremos muitas vezes, né, irmãos? Porque a igreja do Senhor, muitas vezes, ela é injusta, a igreja. Nós não podemos nos calar para tal. E a Bíblia nunca se calou. Por isso que as cartas, a maioria das cartas são escritas às igrejas. Ou de forma pessoal. E o que é que a carta de Tiago diz? Dos incrédulos na igreja. Dos linguarudos na igreja. O que é que a carta que Paulo fala aos Coríntios diz? Das rivalidades na igreja, da imoralidade na igreja. O que é que a carta que Paulo escreveu aos Gálatas diz? Daqueles que eram fervorosos na fé e estavam terminando na carne, na igreja. As 7 cartas do Apocalipse, tirando Herminas, que desastre, mas é a igreja do Senhor, é o meu povo. Eu amo a igreja do Senhor. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as limitações, mas é a igreja do Senhor. Assim José se identificou com o seu povo. Porque ele entendia, ele sabia que apesar de todas as deficiências, ali estava o povo do pacto. Ali estava o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o magnífico em glória e majestade, o Santo de Israel, o Eterno. Assim, amados, nós devemos nos comportar com a igreja. Existe uma proposta indecente de Satanás. Não é de agora esse negócio. É a proposta de desigrejados. Desigrejados. São pessoas que querem ser cristãs, mas não se identificam com a igreja do Senhor. São pessoas que querem o Jesus da Bíblia, mas não querem a Bíblia de Deus. A Bíblia nunca passou panos quentes nos defeitos da igreja. Mas a igreja é dele. A noiva é dele. Então, há muitas pessoas que estão trabalhando para tirar os crentes da igreja, dizendo, não, você pode ser crente em sua casa. Isso é uma proposta do demo. Se nós temos condições de congregar, o texto diz, não esquecer de congregar, como é costume de alguns outros. A igreja não salva. A igreja não salva. Como o povo de Israel não salvava. Mas o Deus da igreja é o Salvador. Somos corpo, somos família. Somos povo de Deus. Eu gravei uma live ontem dizendo, eu não posso dizer eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. Ninguém pode dizer eu sou a igreja. José não podia dizer eu sou o povo de Deus. Mas ele dizia, eu faço parte do povo de Deus. Eu posso dizer, nós somos a igreja. Eu sou um membro dessa igreja. Apesar de todos os defeitos, de todas as limitações, mas é a igreja do Senhor. O povo de Deus não é definido pelas dificuldades do passado. É impossível ler Gênesis 41 sem surpreender com a reação de José às circunstâncias do passado. Isto se tornará ainda mais claro enquanto a história avança. Mas já aqui, ao dar ao primogênito o nome de Manassés, vemos que José se identifica com o povo de Deus. Esta é a graça divina em ação. Só a segurança precedente do conhecimento, do serviço e da espera em Deus pode explicar a resposta de José a qualquer um de nós. Então, essa é a resposta, amados irmãos. Dar nomes aos filhos é uma oportunidade de evangelizar. Quando nós damos nome aos nossos filhos, é uma oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Cristo. Hoje não é tão comum, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Dá nome. Aqui no Brasil nós temos, não sei se os irmãos sabem, nós temos Ashbergan Simonton.
Aqui nasceu, na igreja presbiteriana, um menino chamado Ashberg Grant Simonton. Os irmãos sabem disso? Filho do pastor Agnaldo Jardim Ribeiro. O nome do filho dele é Ashberg Grant Simonton. Ele se identifica com o povo, ele se identificou com o povo de Deus, o povo presbiteriano. Eu acho muito bonito, né, esse nome. Eu até já pedi, eu tenho o costume de pedir às mães que botam nome de pessoas assim. Em Indiaroba tem Sofia, porque eu pedi. Tem Emanuele, porque eu pedi. Tem uns nomes lá que eu pedi, põe esse nome. Aí teve uma mãe que queria botar o nome de... Esqueci o nome que ela queria. Aí eu pedi que botasse o nome de Sofia. Aí a mãe botou o nome de Sofia. A segunda botou o nome que ela queria na primeira. Mas o nome tem esse poder de se identificar. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós temos que botar os nossos nomes bíblicos, não, necessariamente. Mas eu quero dizer que o nome, nessa circunstância, é querer dizer assim, olha, eu estou dando um recado com o nome. Outro dia eu vi na televisão alguém que queria botar o nome do filho de Satanás. Satanás. Foi para o Jornal Nacional, né? Se ele quis ser famoso, ele foi. Quis botar o nome do menino de Satanás. É a identificação do bicho lá, do homem. O nome tem muito a dizer, amados irmãos, e principalmente nesse contexto, eu quero que os irmãos entendam. Nesse contexto, como alguém cujo sobrenome não significa algo, eu sou provavelmente o mais acessível a isso que o leitor médio. Então o nome, irmãos amados, é identificar-se com o nome do bisavô de José, é se identificar com o povo de José, não se identificar com o povo do Egito. Nós podemos imaginar como foi quando Efraim e Manassés eram maduros, eram adultos o bastante para José lhe explicar o significado do nome deles. Que oportunidade incrível! Garotos, quero contar a você sobre o seu avô e seus tios, como Deus trouxe o seu povo ao Egito, ao seu pai ao Egito. Ele teve a oportunidade de ensiná-los sobre a promessa de Deus a Abraão, de fazer dele uma grande nação. Ele era capaz de ensiná-los sobre perda e esperança. Além disso, ele podia transformar as apresentações cotidianas dos dois filhos em oportunidade de testemunhar. Ele estava testemunhando com os nomes, ele estava se identificando, ele estava denunciando com os nomes que ele deu aos seus filhos, ele estava falando. Por isso que a questão do nome na época de Jesus até era muito importante. Jesus mudou o nome de alguém, os irmãos lembram? Simão, já não chamarás mais, e sim Pedro. Jacó, já não chamarás mais, e sim Israel. Não é verdade? Abrão, não chamarás mais, mas sim Abraão. O nome tem muito a ver, muito mais naquela época. Sarai, Sara. Então tem essa questão. Agora o que eu quero dizer aos irmãos que não foi mudado foi o nome de Paulo, viu? O nome de Paulo não foi mudado, não. Saulo para Paulo não foi mudado, foi uma circunstância da própria vida do apóstolo. Eu não estou aqui, irmãos amados, dizendo que nós temos que colocar, eu repito, não colocar nome bíblico, não estou falando isso, mas eu quero dizer que nesta época era um modo de dizer quem eu era, o que eu pensava, como era a minha vida, qual era a minha fé, para o louvor da glória de Deus. E neste caso, irmãos amados, é muito importante. E também importante para todos nós hoje, a depender da circunstância. A depender da circunstância. Quantas vezes, amados irmãos, existem brigas de família que diz, eu vou tirar esse nome do meu registro, porque eu não quero saber desse nome. Por quê, rapaz? Porque essa minha família não vale que o gato enterra. E tira o nome, com raiva. Os irmãos sabem de muitas histórias que acontecem. Não quero esse nome. Ou então a pessoa tem um nome e não gosta do nome. Eu estou falando do sobrenome, daquilo que identifica. Eu tenho um costume de chamar as pessoas pelo nome, o segundo nome.
né? Eu tenho esse costume de chamar, ou então chamo uma pessoa com os dois nomes, né? Eu não sei se os irmãos percebem que eu gosto de chamar ou pelo nome segundo, que identifica com a família, ou com os dois nomes. Mas tem pessoas que dizem: não me chame não por esse nome, por favor. Por quê? Porque eu odeio esse nome. Mas porque o nome é feio? Não, é por causa da minha família. Amarga, não perdoa, ressentimento. E no caso de José, ele, apesar de toda a maldade que aconteceu no passado, ele está de coração limpo. Ele está feliz da vida. Ele está alegre. Ele está contente. O meu nome é Manuel Augusto Santos Souza. E eu perguntei a meu pai: por que Painho? Eu chamava de Painho. Ele disse: porque Manuel é o nome do seu avô. E é o nome do seu padrinho, Manuel Ribeiro. E Augusto porque é meu nome. Eu fiquei sabendo disso. Veja como é importante essa questão. Amados irmãos, os autores do Novo Testamento não fazem menção da ascensão de José, a proeminência no Egito. Ao contrário, eles focam na escolha da aliança em detrimento da convivência. Considere a forma como Estevão pregou a narrativa de José e veja se há qualquer sugestão do capítulo 41 a seu grande clímax. Atos 7, 9 a 16. Então, o Novo Testamento o Novo Testamento, ele explica o Velho Testamento. Uma das funções do Novo Testamento é explicar o Velho Testamento. Muitas vezes nós lemos uma história no Velho Testamento e não entendemos. Só passamos a entender a história quando nós lemos a história do Novo Testamento, porque o Novo Testamento dá luz ao Velho Testamento. Traz, de fato, o que o autor queria passar. Então veja, amados, em Atos 7, 9 a 16. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as tribulações, deu-lhe graças, sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Houve então fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá pela primeira vez. E na segunda vez, José se revelou aos seus irmãos e à sua família. Foi conhecida pelo faraó. Então José mandou chamar o seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão havia comprado por certo preço em prata dos filhos de Amon em Siquém. Veja, meus amados irmãos, que a explicação que Estevão faz não é sobre a ascensão de José, mas é sobre o porquê aconteceu aquilo. É sobre a semente. 75 pessoas desceram para o Egito, e agora o papai Jacó morre, e o que é que o texto fala? Que ele diz: olha, eu quero ser enterrado em Siquém, eu quero ser enterrado na terra da promessa. Então a explicação é essa. O apogeu dessa história não é a ascensão de José. O apogeu da história é a preservação do povo de Deus. O apogeu da história é a preservação da aliança. O apogeu, o ápice da história é a manutenção dos filhos do pacto, que de onde vem Jesus Cristo de Nazaré. Então o Egito foi uma incubadora. É essa a palavra? Incubadora para o povo de Deus crescer, se multiplicar, e aqui estamos nós, a igreja do Senhor. É a preservação, amados irmãos. Esse é o tratamento mais extenso da narrativa de José em todo o Novo Testamento. Estevão com certeza considerava a elevação ao poder no Egito como um fim em si mesmo. O Novo Testamento, Estevão com certeza não considerava
a elevação do poder no Egito como fim em si mesmo. Ele enxergava com clareza o propósito divino, mais amplo como a chave da história. Além disso, como o autor de Hebreus, Estevão enfatiza a rejeição do Egito por parte de José, quando ao lidar com a morte de Jacó, escreve: onde morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém. Atos 7, 15 a 16. Isso, como a referência em Hebreus, mostra a importância da escolha de ser enterrado na terra da promessa, em oposição à terra do Egito. O fato é que não importa quão boas as coisas fiquem neste mundo, isso tudo é Egito. Nunca haverá colares de ouro, linhos finos, louvor, adoração ou qualquer outra coisa para satisfazer o anseio que Deus colocou em nós. Só a presença dele na terra da promessa satisfará seu povo. A história de José nos insista a esperar pela cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus capítulo 11, versículo 10. No Hebreus capítulo 11, versículo 22, José diz, e ele entra na galeria dos heróis da fé, porque ele diz: não deixe os meus ossos no Egito quando vocês saírem, fazendo menção do Êxodo. Amados irmãos, o ápice dessa história é que nós estamos aqui, mas não somos daqui. O ápice dessa história é que a bênção não é daqui. Nós não podemos nos acostumar aqui. Nós não podemos dizer que a bênção crucial de Deus vem daqui. Não, nós estamos caminhando para a Canaã celeste. A nossa herança é a Canaã celeste. A bênção, o ápice, o apogeu, a graça é na Canaã celeste. Por mais que nós alcançamos bens, é muito importante, e o fim é promover a glória de Deus. Se Deus nos deu os dons, dinheiro, poder, tudo isso deve ser para a glória de Deus, para promover o reino de Deus, lembrando que tudo que Ele nos deu é para que o seu nome seja glorificado e que pessoas acreditem e que pessoas aceitem a Jesus Cristo, Filho de Deus. Amados irmãos, Deus nos colocou nesta terra do Egito com vários dons e aptidões e nos promoveu muitas vezes, mas a primeira identificação que nós temos que ter em tudo que fizermos é que nós nos identificamos com Jesus Cristo, Filho de Deus. Lídia, ela vendia púrpura e ela creu no Senhor. Mas ela creu no Senhor. Vem o que se faz. O pastor Lenísio Arocha, quando esteve aqui conosco, ele disse assim: as pessoas precisam conhecer os cristãos pela sua profissão e saber que são pessoas cristãs. O advogado, as pessoas devem saber que ele é cristão. O cabeleireiro, todos devem saber que ele é cristão. Ontem eu, lendo assistindo uma história de um ator de televisão, chamaram ele para ele fazer um papel em uma novela de um homossexual. E ele rejeitou, dizendo: não vou fazer esse papel, porque esse papel vai incentivar muitas pessoas. E nunca mais ele fez um papel grande na Rede Globo de televisão. Botaram ele na geladeira, porque ele se identificou com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amados, esse é o papel de nós cristãos. Nós precisamos aprender a nos identificar com Jesus. Nós precisamos nos identificar com Jesus. E isso, irmãos, vem através das nossas ações. Porque falar
é fácil. Pregar é fácil. Mas o que é exigido de nós é viver, é agir, é se portar, é se identificar com aquele que nos chamou. Jesus fez isso. Jesus se identificou com Deus. Como pessoa, como ser humano, ele se identificou com Deus. Olhando-nos para Jesus, nós contemplávamos o Deus, não simplesmente pelo que ele falava, mas como ele vivia, como ele acolhia as pessoas, como ele olhava para as pessoas. Havia essa identificação com Deus. Fomos chamados para a mesma questão, para nos identificarmos com o Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Jesus se identificou com Deus em nosso favor, nós fomos chamados para nos identificarmos com Jesus em tudo que fizermos, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, e nós somos dele, para o louvor da sua glória. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.